outra parte da videoaula, eu terminei falando sobre as questões de planejamento de comunicação e sugeri um quadrinho para você preencher, identificando ali quais os principais dados que você precisa ter em mãos para efetuar o planejamento de comunicação. E aí, vamos, né, só para fechar um pouco melhor esse assunto aí, né? O que a gente tem que considerar no planejamento das comunicações? A gente tem que fazer, com base naquele quadrinho lá da videoaula passada, é muito legal você providenciar uma lista de partes interessadas, uma lista de stakeholders. Então, quem é que está envolvido nesse projeto? Com certeza, cada uma dessas partes vai ter uma informação que vai precisar ou vai demandar de você. Identificar o número de canais de comunicação. O canal de comunicação vão ser os meios, né, utilizados para você fazer a informação fluir ali. E aí, tem uma continha que a gente usa para fazer isso, que é essa daqui, a fórmula N vezes N-1 dividido por 2. O que é esse N? É o número de pessoas envolvidas no processo comunicacional, tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas envolvidas ali que precisam daquela informação. Então, 10, né, o N, vezes 10 menos 1, 9, né, dividido por 2. Essa é a continha para fazer, uma sugestão aí para você ter identificado o número de canais de comunicação que você vai utilizar, tá bom? Outra coisa importante, identificar as fontes de informação. Então, de onde vão sair as informações que você vai compartilhar com as pessoas? Vai sair da IAP, vai sair da TAP, vai sair dos pacotes de trabalho, vai sair de atas de reunião, vai sair de e-mail, vai sair de comunicação informal, precisa dizer de onde que surgem essas informações. Vai sair de algum tipo de livro, de algum tipo de guia, de orientação, de manual. Isso é muito importante a gente ter descrito também, tá? Outra coisa, checar as possibilidades tecnológicas. Então, é lógico que em tempos aí difíceis de pandemia, a situação que a gente está, é muito importante a gente pensar em como a gente armazenar essas informações de uma forma que elas fiquem talvez um pouco mais seguras e também a gente tem uma capacidade maior de armazenamento. Mas também é importante lembrar que lidar com a informação no canal digital tem todos os riscos inerentes à segurança da informação que a gente tem que tomar cuidado. Então, poxa, vou armazenar meu conteúdo na nuvem. Então, quais são os critérios de segurança que eu preciso ter para poder essa nuvem armazenar tudo que eu preciso sem problema, né? Poxa, eu vou guardar de alguma forma essas informações em e-mail físico também? Tem necessidade de guardar em e-mail físico? São decisões aí que o gerente do projeto vai ter que tomar, tá? Ah, professora, mas não é sempre bom ter uma cópiazinha ali? Olha, né? Eu acho que vai muito aí de quem está pensando a comunicação e a forma com a qual você vê processo comunicacional. Uma vez que você tenha confiança no serviço digital de armazenamento de dados que você possui, por que ter uma cópia física, né? Ao momento em que, numa situação em que você fique sem internet, sem energia, sem nada, onde que você vai pegar a informação? Vou pegar aquele papelzinho que estava lá anotado. Então, eu acho que tem essa coisa do acesso, da facilidade, mas também tem aí um pouco de preferência das pessoas. Modelo de comunicação, isso aqui é importante. É você pensar como que a mensagem ela vai ser transmitida, né? Porque assim, se você pensar no processo comunicacional inteiro, você vai com certeza lembrar que entre o que o emissor diz, o receptor recebe, né? Existe a mensagem, tem muita coisa acontecendo ali. Tem o canal de comunicação que você vai utilizar, tem os ruídos de comunicação que acontecem, e tem uma coisa fundamental que é o receptor emitir um feedback, ou seja, ele dizer para a gente, ele dá para a gente um retorno, que ele entendeu daquela informação que foi transmitida. Então, enxergar esse processo inteiro é muito importante para que você pense, inclusive nos recursos comunicacionais que você vai utilizar. E pensar também no método de comunicação. Né? Se vai ser uma comunicação do tipo interativa, em que você tem as pessoas trocando informação o tempo todo, se é uma comunicação mais ativa, na qual você tem uma pessoa que vai mandando a informação para as pessoas, tá? Ou se é uma comunicação passiva, que todo mundo fica ali e quem quer informação é que vem atrás dela, tá? Eu acho que tem lugar para tudo, né? Mas a gente precisa sempre pensar naquilo que é mais eficaz para o desempenho do projeto. Será que é mais eficaz o pessoal ficar lá e eu ir mandando as informações para ele? Ou eu ficar aqui e eles virem me pedir informação? Ou o ideal é que a gente vá trocando
tudo o que precisa ter em termos de informação. É uma decisão aí que a gente projeta tomar também. Não tem certo e errado. Isso é importante, tá? E aí, a gente tem aqui um modelo de um plano de comunicação, tá? Então, eu acho que assim, para cada uma das informações, o que a gente tem aqui na primeira coluna, a gente tem todos os itens que a gente tem que se preocupar dentro de um plano de comunicação. Então, qual é a informação, a dimensão dela, o motivo da distribuição, a fonte da informação, que é a origem da informação, o local de armazenamento, o mecanismo de recuperação e assim vai. E aí a ideia, qual é? A gente preencher várias colunas dessa, uma coluna para cada informação. Então, se eu digo, por exemplo, que a informação número, aqui no lugar de informação número 1, eu posso escrever qual é a informação. Por exemplo, pedido de compras. Eu venho aqui no lugar de informação 1, eu escrevo pedido de compras. E aí eu vou dizer qual a informação que precisa ser comunicada. A quantidade de produtos e os tipos de produtos a serem adquiridos. Qual que é a dimensão da informação? É uma comunicação formal, informal, vertical, horizontal, verbal, oral, verbal, escrita, tá? E assim vai. Aí eu tenho uma outra informação. Outra informação é, por exemplo, dar feedback para o cliente. Então, assim, qual que é a informação a ser comunicada? Né? A informação a ser comunicada é o andamento do projeto. Qual que é a dimensão da informação? E aí você vai preenchendo de acordo com os itens que estão aqui na primeira coluna. Então, no lugar de informação 1, você coloca o nome da informação. No lugar da informação 2, você coloca o nome da segunda informação. E assim por diante, você vai criando quantas colunas forem necessárias para quantas informações você tiver. Você pode, por exemplo, fazer um plano de comunicação desse para cada um dos processos que você tem dentro de um projeto. Porque senão haja coluna para você colocar tudo lá, tá bom? Então, eu acho que fica aí uma dica para fazer o plano de comunicação que eu acho que facilita bastante aí do que ficar pensando, o que eu tenho que pôr, o que eu não tenho que pôr. Acho que usar esse modelo é bastante útil. E aí a gente passa então para o gerenciamento da comunicação, que é de fato fazer o plano de comunicação acontecer. E aí, o que a gente precisa considerar, né? O que precisa ser gerenciado, né? Então, a gente precisa gerenciar, aqui a gente tem alguns modelos, alguns exemplos de informação. Você pode ter mais ou menos que isso dentro do seu projeto. Menos eu acho muito difícil, tá? Mas assim, primeiro, precisa tomar conta de reunião, né? Reunião é uma das coisas que a gente mais faz de gerenciamento de projeto, é reunião. Porque a tomada de decisão, por mais que ela seja, digamos assim, autocrática, né? Por mais que ela seja autocrática, por mais que ela seja autoritária, ela precisa de informação para ser conduzida, né? Então, quem vai tomar a decisão é o fulano de tal, por mais que seja fulano de tal, ele vai precisar de informação para decidir, tá? E nesse sentido, essas informações ocorrem de que forma? Através de vários recursos. Mas reunião é um dos principais recursos que a gente vê. Então, a gente precisa olhar dentro das reuniões qual que é a pauta de cada reunião. A gente precisa ler a ata da reunião. Ata é o documento que registra todos os encaminhamentos que foram dados dentro da reunião, tá? A gente precisa registrar aí quais foram os conflitos que existiram para a gente buscar soluções para eles, verificar a questão da obtenção de consenso. O que é o consenso, né? Poxa, vamos todos aí abrir mão daqui, você abre mão um pouquinho, eu abro mão outro pouquinho, e aí a gente vai fazendo acontecer o processo, né? E aí vai, né? Superação de obstáculos, escuta ativa, muito importante. Escuta ativa significa você prestar atenção no que a pessoa está falando. Não fazer de conta que você está lá, de repente, não estou ouvindo, mas está pensando, sei lá, na morte da bezerra, né? Então, escuta ativa é o processo atento de escuta. E, de fato, ouvir, né? E não ficar interrompendo as pessoas na hora que elas estão falando. E remoção de barreiras. Outra coisa que precisa ser gerenciada também, documento. E aí, olha, tira um pouco da cabeça essa coisa de documento papel, porque como a gente já falou, hoje, principalmente com as tecnologias, os documentos eles são digitais, você assina digitalmente um documento, né? Então, tudo aquilo que de repente está no papel também pode estar no digital, ou melhor, já está no digital. Então, atas, relatórios, comunicados, formulários, projetos,
registros, fichas, tudo isso precisa ser também gerenciado. E os relatórios de desempenho. O relatório de desempenho é fundamental, porque o relatório de desempenho é o que vai dar para a gente, vai mostrar para a gente o tom do projeto, então como que ele vai estar sendo tocado. Cada um daqueles relatórios, daqueles gráficos que você vai usar para fazer o controle do projeto, ele precisa também ser gerenciado, precisa de alguém tomando conta ali daquilo. E aí a gente tem uma sugestão para fazer o gerenciamento de projetos também, né? Que é essa planilhinha aqui. Olha, quando eu mostro essas planilhas para vocês, é muito legal entender o seguinte, ou falar o seguinte. Quando você usa um software de gerenciamento de projetos, isso aqui está tudo lá no software bonitinho, já arrumadinho. Mas, caso você não tenha essa ferramenta para utilizar, porque muitas vezes é muito cara até, eu acho que vale a pena investir mesmo em fazer essas planilhinhas para ver como que para a gente facilitar um pouco esses controles, né? Então, aqui, a gente vai ter nessa planilha o quê? A gente tem o nome do projeto, né? Primeiro, a gente tem o status da situação, a gente tem a prioridade dela e o prazo dessa informação circular. E aí a gente tem o nome do projeto, e aí você vai colocar dentro do projeto as tarefas relacionadas à comunicação. Por exemplo, emitir documento, enviar e-mail para as pessoas, cobrar, fazer o follow-up, né? Ou seja, fazer o acompanhamento. Quem é que vai fazer isso, que é o responsável? Uma descrição da tarefa, por exemplo, você coloca aqui no nome do projeto, fazer follow-up. Quem vai ser responsável? O Joãozinho. E a descrição, o que é fazer follow-up? Fazer acompanhamento com as pessoas que foram citadas na reunião para ver se todos os encaminhamentos que foram dados, eles já foram executados, tá? A entrega, então como que vai ser essa entrega, quando que vai ser essa entrega, qual o percentual de conclusão dela, então já foi feito, tudo já foi feito 100%? Não foi feito 50%, metade, está faltando um pouquinho, tá? E aí, o custo para você fazer isso, né? Mas como assim o custo? Custo da comunicação, professor? Lógico, tudo tem custo dentro de projeto, né? Então, você precisa quantificar o custo desse trabalho que está sendo realizado. Mas como é que eu quantifico o valor do follow-up? Ué, por exemplo, você pode utilizar o valor da hora de trabalho da pessoa que está fazendo aquele processo. Vamos dizer que, por exemplo, o valor da hora de trabalho daquele indivíduo seja de R$50. Ele ganha R$50 por hora para fazer o seu trabalho. Se ele usou 2 horas para fazer follow-up, então quanto custa o follow-up? R$100. Então, eu acho que é uma medida interessante para você colocar aqui, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui e aí depois eu continuo no último vídeo. Aliás, para finalizar essa aula de gerenciamento da comunicação. Então, por favor, não me abandone. Assista o outro também. Tchau, tchau.